Da igreja na paz do Senhor, amém? A gente só tem que se alegrar diante de Deus, né, irmãos? E se não fosse Deus na nossa vida, que seríamos de nós, né? Deus, como a gente tem testemunhado de algumas bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas, né? A gente tem que ter todos os momentos alegres, amém? Eu agradeço primeiramente a Deus, né? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, encontra em Mateus, capítulo 4, nós estaremos lendo do versículo 18 ao 25, amém? Uma palavra bastante conhecida, mas Deus sabe, Deus conhece as nossas necessidades, amém? Todo mundo encontrou? Mateus 4, 18, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu os farei pescador de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? A igreja pode tomar assento. Aleluia. Aqui é uma passagem onde Jesus nos mostra quando ele fez um chamado a esses quatro, na época eu digo, com certeza jovens, né? O que me chamou a atenção quando eu comecei a meditar, que Jesus chamou, todos eles eram o quê? Eram pescadores. E eu comecei a meditar e a perguntar: por que pescador? Deus foi colocando ao meu coração, né? Eu pensei assim, Jesus não poderia ter chamado outras pessoas? Outros tipos de pessoas que tinham outras atividades, mas Deus colocou ao meu coração que Jesus colocou aqui como pescadores. Por quê? Para que nós pudéssemos aprender um pouquinho, né? Porque Jesus disse aqui que ele iria transformar em pescadores de homens, né? De almas. Então, quando eu estava meditando, comecei a perceber que existe uma grande semelhança entre o pescador, né? E o pescador, ele tem vários tipos de pescadores, né? Pescadores, aqueles que gostam de pescar nas barrancas dos rios, aqueles que gostam de se arriscar um pouquinho mais nos rios, né? E aqueles outros pescadores que vão mais além. Como exemplo aqui, que diz aqui, eles estavam lançando redes ao mar. São os pescadores que vão em alto mar. E o que Deus falou muito ao meu coração, nessa comparação, foi realmente com os pescadores que vão em alto mar. Deus também falou que tem também aqueles pescadores que dizem ser pescadores, mas na verdade não são pescadores, porque eles não querem se arriscar nada, né? Hoje nós vemos aí, existe tantos os pesca-pague, né? Então tem aqueles pescadores que vai lá, só vão nos pesca-pague. Eles não querem se arriscar para ir buscar o peixe lá na fonte, né? E Jesus, ele colocou assim no meu coração essa relação, né, do crente pescador de pesca-pague, né? É aquele crente que ele não quer se lançar ao mar do mundo para estar buscando as almas que estão perdidas, as almas que estão perecendo, que estão precisando no mundo. Tem muitos
Tem muitos que gostam de estar pescando assim, aqueles que já foram pescados um dia, que já estão em algum lugar, né? Estão em alguma igreja, de repente as pessoas, muitos querem estar buscando esses crentes de outras que estão congregando em alguma igreja, né? Mas não é muito sobre isso que Deus quer nos falar, né? Então, aí Jesus falando assim, mostrando o quê? As qualidades de um pescador. Uma das qualidades dos pescadores geralmente são pessoas humildes, né? E também, para que um pescador de homens também, a pessoa tem que ter bastante humildade, né? A outra qualidade também que é muito forte, que o pescador, ele é uma pessoa que, como diz, ele é perseverante. Às vezes ele vai lá pescar hoje, passa por luta, passa por dificuldades, e quando volta às vezes não tem nada. Mas amanhã ele volta a pescar de novo, né? Então ele tem uma perseverante, ele não desiste, né? Então, nós que Jesus nos chamou um dia, e Jesus diz que fazer de nós pescadores de almas, pescadores de almas, nós também temos que ser perseverantes. Porque às vezes nós saímos falando, bom, vamos lá, vou convidar aquela vida, né, para vir a Jesus. Aí você vai, convida, você vai, faz tudo, e a vida não vem, né? Mas Jesus não quer que a gente desista. Nós temos que ser perseverantes, né? Aleluia. Uma outra qualidade muito forte de um pescador, que ele conhece as lutas que ele vai ter. Ele sabe das lutas que ele vai ter. Por exemplo, quando nós falamos em pescadores que, como aqui diz, que lança suas redes em alto mar, ele já sabe que quando ele sai para uma pescaria, ele tem que sair super preparado. Ele tem que ter todos os equipamentos na sua mão. Tem que ter tudo preparado. Aí, Deus fez eu lembrar que esse dia que a gente teve, no verão, nós fomos lá no Pastor pescar, né? E de repente a gente via aqueles barcos de pesca passando. Aí um dia eu estava olhando aqueles barcos de pesca passando, né? E eu olhei assim, o tanto de equipamento, tudo pendurado, né? E Jesus começou a mostrar, então, eles são preparados. E será que nós, quando nós saímos no mar do mundo para pescar os homens, as almas, para Jesus, será que nós saímos preparados? Será que nós conhecemos todos os equipamentos, todas as ferramentas que nós temos nas nossas mãos para pescar? Não, às vezes não. Mas esses pescadores, eles são preparados. Eles vão preparados. Por quê? Quando um pescador sai para uma pesca em alto mar, ele sabe que essa pesca vai vir lutas, vai vir tribulação, né? Que seria coisa como, por exemplo, vem uma tempestade. Ele está lá em alto mar. Ele vai ter que lutar, ele vai ter que se defender de todas as formas, ele vai ter que estar super preparado. Será que ele não vai poder desistir ali no meio daquela tempestade? E nós também, quando nós saímos para uma pesca para Deus, nós não podemos desistir. Nós sabemos que nós vamos ter luta. Nós sabemos que o nosso inimigo vai levantar, vai colocar tempestades na nossa vida. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza. Aquele barco, daquele pescador, que vai lá buscar o seu peixe, dentro de uma tempestade, ele pode ir a pique. Ele pode se afundar, ele pode se naufragar. Mas a grande certeza, a alegria e a nossa força maior é que nós temos que o nosso barco, se Jesus estiver no controle, aleluia, pode ser a tempestade que for, jamais ele irá naufragar. Aleluia. Glórias a Deus. Então esse é um exemplo assim que Deus colocou assim ao meu coração, né? Do pescador. E quando Jesus fala aqui, né, vai transformar em pescadores de homem. Aleluia. Glória a Deus.
disse para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, né? Quando Jesus chegou e disse assim: vinde após mim, né? Vem, Jesus, eu entendi assim, eu senti assim que Jesus falando para eles: vem até mim, venha aprender comigo, né? Venha ter experiências comigo, né? Eu quero ensinar, eu quero transformar a vida de vocês de pescadores normais para pescadores de almas, né? Eu quero transformar, quero mudar tudo na vida de vocês. Mas o que deu para entender aqui é que Jesus quer o quê? Que nós seguimos a Ele. Por isso que Jesus já disse aqui a eles: vinde após mim, né? Então é importante a gente perceber, irmãos, que Jesus fala assim: vinde após mim. Que nós venhamos prestar atenção nos exemplos de Jesus. Que é aí que nós vamos aprender, né? E depois Jesus aqui, Jesus falando com eles, qual foi a atitude deles? Deixaram tudo. Quer dizer, uma das atitudes do pescador, o que é? É a renúncia. Porque o pescador, por exemplo, se ele vai sair para pescaria, por exemplo, não digo esse pescador que vai pescar num riozinho, vai de barranco, né? Mas, por exemplo, um pescador que vai em alto mar, quantas coisas ele vai ter que renunciar para poder fazer essa pesca? Ele vai ter que renunciar ao conforto da sua casa, o conforto com a sua família, tudo ele vai ter que renunciar para poder fazer essa pesca. E aqui a gente aprende muito aqui. Por quê? Quando Jesus vem e nos chama, né? Jesus também nos convida: vem após mim, venha aprender comigo, venha ter experiência comigo, né? Só que Jesus, quando Ele nos chama, Ele não quer que a gente fale: eu vou lá ver, espera um pouquinho. Não, Jesus quer que nós tenhamos uma atitude, e nós agimos assim imediatamente, conforme diz aqui. Imediatamente eles deixaram tudo. Então o que Jesus nos aprendemos aqui é que para nós seguirmos a Jesus, nós temos que deixar tudo. Tudo que não vai impedir, tudo que vai atrapalhar de nós seguirmos a Jesus, nós temos que deixar. E nós temos que passar a viver na dependência de Jesus, né? E nós temos que aprender com Jesus. Como? Buscando a ter experiências com Jesus. É isso que dá para a gente entender o que Jesus disse a esses jovens, né? Porque depois aqui a partir no versículo 23 para frente, diz assim: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Então, irmãos, aqui foi como Jesus começou a ensinar para esses jovens que ele vinha chamando, né? Aleluia. Eu fazendo pesquisando na Bíblia cronológica, quando Jesus chamou esses jovens, foi no ano 26 depois de Cristo. Então esses jovens, esses que foram chamados, eles seguiram a Jesus por um período de um ano, um pouquinho mais. E no ano 27, né? Conforme está lá em Marcos 3, 13, do 19, né? Aqui é onde também a gente vai aprender muito com Jesus.